Oi, pessoal, bem-vindos novamente. Olha só, eu disse a vocês, quando nós tratamos aqui de regência nominal e verbal, que ia fazer uma aula especialíssima para nós, para revermos, para entendermos, para qualificarmos nossos conhecimentos sobre crase. Sim. Essa tal crase aí que acaba estragando, às vezes, as nossas escritas, as nossas produções textuais e a nossa inferência até de sentido em alguma afirmação, em alguma questão, né? Então, eu disse a vocês que ela é fruto, sim, em grande medida, dos usos de regência, mas que eu ia fazer uma aula especial só sobre ela, justamente para podermos discuti-la com carinho e com atenção, tá bom? Então, arrase no Enem, acerte na crase. Vamos lá para as nossas telas aqui para conversar um pouquinho, certo? Arrase no Enem na sua tela. Vamos lá. Olha só, pessoal, crase. Então, por favor, objeto do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa atenção. Ao contrário do que, o meu convite, né? Olha só, eu estou convidando vocês, dizendo, vamos conversar sobre a crase? Que tal, hein? Olha, coisa boa. Pessoal, ao contrário do que muitos imaginam, a crase em língua portuguesa, volte aqui e vamos à caneta, isso. A crase em língua portuguesa não é um sinal gráfico, né? Ela é única e exclusivamente, o uso do acento grave está aí para representar a união de dois fonemas iguais, de dois fonemas que se agruparam e que são iguais, tá? No nosso caso, em português, é sempre para representar o quê? O A mais A. O A preposição e o A artigo em geral, tá bom? É sempre para marcar o fonema A em português. O acento grave tem outras funções, inclusive para enunciar crases com outros fonemas, por exemplo, em francês, né? Vocês vão perceber que ele aparece, né? Em algum momento que vocês enxergarem uma frase, um texto em francês, vocês vão perceber e dizer, opa, tem um monte de crase aqui, verdade. Tem um monte de crase. O acento grave lá serve para marcar outras junções fônicas. Em português, pessoal, tão somente, exclusivamente, os dois As são marcados pelo acento grave. Então, não é um sinal gráfico, simplesmente. Ele é um sinal que mostra a junção fônica, tá bom? Dos dois sons aí, que são iguais. Vamos lá? Vamos lá mais um pouquinho, então. Então, é a fusão das duas vogais, né, das duas vogais da mesma natureza, dos dois sons, marcados pelo acento grave. Regra geral, gente, quando que tem crase? O termo antecedente exige a preposição a e o termo consequente aceita o artigo a. Por exemplo, faz mal à saúde. Como é que eu justifico haver esta crase aqui? Regra número 1. O termo antecedente exige preposição a. Não exige? Exige. Quem faz mal a alguém ou a alguma coisa. Então, exige, tá? Fazer mal exige. Saúde não é um feminino singular? Não aceita o artigo? Eu não posso dizer a saúde? Posso, aceita o artigo feminino. Então, segundo item se confirmou. Faz mal à saúde, tá? Joia. Vamos lá. Nunca ocorre crase, gente, mas nunca mesmo. Antes de masculino, antes de verbo, antes de pronomes em geral e muito mais antes de pronomes de tratamento, né? Então, não ocorre crase. Agora, tem alguns pronomes de tratamento que são substantivados, gente, né? Ou seja, eles aceitam o artigo feminino antecedendo. Aí sim eu posso ter crase. Por quê? Olha lá, por exemplo, senhora, senhorita, dona, mesma, própria, sua. Né? O sua é facultativo, tá? Facultativo. Tá? Posso dizer, eu vou à sua casa. Tanto faz se eu coloco crase ou não, tá bom? Sua é facultativo. Agora, eu me refiro à mesma situação. Olha só, me refiro à mesma situação. Referir-se a alguém ou a alguma coisa exige a preposição
a mesma, e o substantivo aí, eu substantivizo aí o pronome, ele aceita a crase, tá? Então, cuidado bem especial, gente, né? Em que momentos vai haver? Apliquem a regra geral, tá? O termo antecedente exige? Exige. O termo consequente aceita? Aceita. Eu substantivei aí o meu pronome. Aí tudo bem, tá? Pode ser. Outro caso, gente, dá uma olhada lá. Sempre, sempre, sempre ocorre crase. Em que momentos, gente? Com expressões à moda de e à maneira de, tá? E expressões adverbiais femininas. Bom, nesse caso do à moda de e à maneira de, é por isso que eu vou dizer a você, ó, vou voltar ao slide lá onde dizia assim, ó, nunca ocorre antes de masculino. Isso é verdade. Mas aí você diz, prof, como é que você me explica o frango a passarinho? Olha lá, frango a passarinho. Você diz, ué, passarinho é masculino, né? Não mudou de gênero, não. E como é que eu tenho essa crase aí? Ora, porque eu estou subentendendo aqui a moda, né? A maneira, é frango feito à moda passarinho, tá? Então, por isso, inclusive eu vou poder ter, às vezes tem algumas pizzarias, pessoal, que convencionam dar nomes, sei lá, de pessoas, né, para os pratos, para as pizzas, né? E aí você tem assim, é pizza a Carlos Garcia. Fala, nossa, né? E com crase. Por quê? Porque é a moda dele, é a maneira como ele gostava, né? Então, às vezes tem isso, tem o prato, tem o nome lá do prato no cardápio, tem o nome da pizza, diz, pizza a Manuel Bandeira, e tá lá com crase. Bom, é de certo, né? Ou supõe-se a pizza de que ele gostava, tá? Então tem isso aí. Por isso a crase antes de masculino, que não ocorre só quando eu tenho essa ideia subentendida de ser a moda de, a maneira de, tá bom? Mais um pouquinho de ideias sobre crase. Expressões adverbiais femininas, aquelas expressões como à beira, à toa, né? Eu tenho expressões aí à noite, ó, todas formadas a partir de substantivos femininos, tá? Por que, prof, a caneta não tem crase, se também é uma expressão adverbial feminina? Porque é um instrumento. Quando se trata de expressão adverbial de instrumento, não leva crase. Por isso a expressão a caneta não tem crase. Anotou? Anotei. Ótimo. Vamos adiante, mais um pouquinho. Antes de terra e casa, gente, quando que vamos ter crase? Quando terra e casa, ambos, forem determinados, tá? Determinados, caracterizados. Caracterizados. Como assim? Por exemplo, o avião chegou à terra. Terra no sentido de solo, não tem crase, tá? Mas chegamos à terra dos sonhos. Daí agora tem crase. Por quê? Porque ela é definida. Igual casa, gente, tá? Voltei depois de 8 anos à casa, sem crase. Mas voltei à casa de meus pais com crase, certo? Então, sempre quando eles forem determinados ou caracterizados, senão, não tem. Outros casos facultativos, gente, olha aqui comigo, quando eu estou me referindo a pessoas, né? Pessoas, a nomes femininos. Por exemplo, entregue isso a Maria. Eu posso ter só o para Maria, aí, né, só a preposição, ou para a Maria, definir. Então, eu posso usar crase ou não, facultativo, tá? Um macete, uma dica, prof, para eu saber que vai crase. Volta comigo aqui, ó. Uma dica, tá? Em todos os casos, tá bom? Olha só, substitua aqui, ó. Tenho dúvida se faz mal à saúde e vai crase ou não. Coloque coração no lugar de saúde. Coloque um masculino no lugar de saúde. Faz mal ao coração. Bingo! Se deu ao no masculino, gente, no feminino haverá crase, mas sem dúvida, tá bom?
exceto, claro, nos casos como terra e casa, aí que tem uma prerrogativa diferente. Mas se não, haverá crase e ponto final, certo? Então, vou convidar você também agora, pessoal, para fazer, já que falamos da crase, para fazer alguns exercícios comigo, né? Falamos da crase aí tranquilamente, vimos os enunciados, agora nós vamos exercitar, tá bom? Vou aumentar aqui, nós vamos lá. Vamos conversar? Se vamos conversar sobre crase. Claro que vamos, né? Olha lá, vamos vendo outras ocorrências, pessoal, outras situações possíveis, tá? Deixa eu ajeitar aqui a barrinha, isso. Jóia. Assinale o erro no emprego ou não emprego da crase. Quer dizer, o uso ou desuso pode estar incorreto aí. Vamos lá. Diz assim: fui à Bahia, estive à beira de um ataque de pânico. Chegou a casa e limpou os pés rapidamente. Iremos a Contorno, logo depois do almoço. Durante todo o almoço, ele a observou à distância. Muito bom. Vamos lá? Ó, para lugares, pessoal, tem aquele macetezinho que a gente fala também, né? Como é que diz? Fui à Bahia, volto da Bahia. Então, a gente faz inclusive aquele versinho, né? Diz assim, como é que diz? Volto da crase a, volto de crase para quê? Né? Pode anotar isso que funciona. Então, fui à Bahia, volto da Bahia. Tem crase ou não? Tem, certinho. Estive à beira de um ataque de pânico. A beira foi inclusive uma das expressões que eu usei como modelo, como exemplo daquelas expressões que eu disse, ó, são adjuntos adverbiais formados a partir de feminino. Adjunto adverbial a partir de feminino, de substantivo feminino. Então, vai crase sim, certinho. Chegou a casa e limpou os pés rapidamente. Salvo você não tenha prestado atenção no último slide com que eu conversei, né, e conversei com você sobre isso, salvo você não tenha prestado atenção, você vai acertar de cara isso aqui, né? Por quê? Porque essa casa aqui não está determinada, então ela não leva crase, tá? Por isso, letra C é que está incorreta. Iremos a Contorno. E daí você diz, mas prof, você falou que antes de masculino, e eu não posso dizer que iremos à moda Contorno. Não, mas o que é que você tem subentendido aqui, já que Contorno está com letra maiúscula? Iremos à cidade de Contorno. Bom, olha aí. A cidade que se chama Contorno, por isso, crase, tranquilo. Durante todo o almoço, ele a observou, aqui é pronome, ok, nada de crase, à distância. Por que não crase aqui, gente? Porque é o mesmo que em distância, guardando certa distância, não vai a crase aqui, tá? Então, certinho, letra C para nós. Vamos lá? Muito bem. Ocorre erro de crase, aqui é para marcar incorreta, vamos ver lá. Em, quero tudo às claras. Eu não disse para você, mas olha só, às claras, às vezes, tá? Essas expressões, gente, são formadas a partir de feminino, tá? Igual a beira, igual à toa, certo? Então, também tá certinho aí. Fiquei a chorar. Nossa, essa dói no olho, né? Olha lá, crase antes do verbo, nem pensar, né? Nunca, não pode. Então, tá aqui o erro. Eles voltarão às 15 horas. Belíssimo uso aqui para determinar horas, né? Às 15 horas, horas determinadas, crase sempre. Às 2 horas, tranquilo também. Então, já assinalamos letra B aí como erro, né? Mas vamos observar aqui a D e a E. O que nos dizem? Ó, fiz alusão a ela. Opa, o que nos dizia lá o nosso slide? Antes de pronomes, nem pensar. A não ser que eu possa substantivar esse pronome. Veja, no caso de senhora, olha aqui comigo. No caso de senhora, eu posso pôr crase antes porque eu posso substantivar esse pronome, né? Eu posso dizer a senhora fulana de tal, né? Ok. Agora, eu posso dizer a ela como artigo esse a? Não, só como preposição, né? Dizendo para ela. Então, se eu não posso substantivar, ele não pode receber crase, nunca vai poder ser alterado ou ter antes dele aí um artigo, tá? Então, não pode. Vamos lá, às vezes. Olha, acabei de usar o exemplo, né? Às vezes, mais um exemplo de crase aí usado para
expressão adverbial formada a partir de feminino. Aí outro, olha lá, assinale o exemplo de crase facultativa, ou seja, eu posso colocá-la ou não, que não vai fazer diferença, né? Tá tudo certo, dos dois jeitos tá certo. Dirigiu-se à sala de jantar. O carro entrou à esquerda, irei até a porta com você, já estava a par de tudo, fiz compras a granel. Vamos ver. Bom, quem se dirige, gente, se dirige a algum lugar. Sala é feminino, aceita artigo. Então, aqui não é facultativo, né? Aqui é necessário mesmo, é A mais A. Não é facultativo. O carro entrou à esquerda. À esquerda é expressão adverbial a partir de feminino. Ok. Irei até a porta com você. Ah, acabei de encontrar. Por quê, pessoal? A preposição já está aqui, né? O até já está aqui. Então, esse A mais A aqui é facultativo. Eu posso ou não colocar essa crase e os dois jeitos que eu escrever estarão certos, tá? Já estava a par de tudo, nem pensar, par é masculino. Fiz compras a granel, nem pensar, granel também é masculino, né? Então, nem pensar aí. Vamos lá? Mais um pouquinho. 4. Assinale a frase com erro no uso ou não da crase. Veja só, vamos lá. Quando vier a Barcelona, venha visitar minha casa. Vamos fazer um macetezinho aqui, pessoal? Vamos, né? Vou a Barcelona, volto de Barcelona. Lembre do versinho. Volto da, crase a. Volto de, crase para quê? Então, já achei, tá? O erro está aí. Volto de Barcelona. Ah, professora, mas se fosse Barcelona com uma característica, né? Tem muita gente, eu tenho muitos exemplos, pessoal. Olha só, que o pessoal costuma fazer com Paris, por exemplo. Assim, vou a Paris no mês que vem. Ora, eu volto de Paris, então nada de crase. Mas se eu disser assim, vou a Paris das Luzes, aí eu estou determinando quem é essa minha Paris. É uma Paris subjetiva, né? Caracterizada, não é lugar geográfico simplesmente. Por exemplo, se eu dissesse, vou a Barcelona dos Vinhos. Opa, aí sim, eu teria crase porque eu volto da Barcelona dos Vinhos, né? Ela é definida, ela é determinada como uma Barcelona subjetiva, lida por quem está proferindo o enunciado, igual à ideia de Paris, tá bom? Mas neste caso, volte aqui comigo, Barcelona está só e abandonada aí, não tem nada de caracterização. Então, volto de Barcelona, não tem crase. Está aqui o erro, né? Eis a menina a quem me referia. Tranquilo, o A aqui, né? Só retomando, o A artigo, a quem, a qual me referia, aqui não tem crase, né? Antes do pronome indefinido. Estimo a colega, ora, eu estimo, quem estima, estima alguém, né? Então não tem preposição aí para realizar a ligação entre o verbo e o complemento, então sem crase, certinho, certinho. Explicarei a você todo mal entendido. Quem explica, explica alguma coisa a alguém. Mas, aqui eu tenho o quê? Explicarei a você todo mal entendido. Então tá certo, né? Só que aqui é só preposição, porque você é pronome, gente. Mais ainda, você não é feminino nem masculino, né? Ele não vai para o feminino nem para o masculino, ele fica só com essa forma aí. Ele preparou bife a cavalo. Opa, e agora? O que é mesmo? Ah, você está craque já anotou e já percebeu aí antes que eu dissesse, né? É a moda, igual o A passarinho que aparecia lá, né? Ou, como eu disse a você, a Manuel Bandeira aí, a moda de, tá bom? Muito bem, certinho, letrinha A com problema. 5. Utilize a crase corretamente no trecho abaixo. Decorridos, aqui decorridos, perdão pessoal, tá? Tem um Szinho. 12 anos, Dixon, que continua como um estoico sacerdote, sempre míngua de verbas e voluntários. Bom, a míngua é o que mesmo, pessoal? Ora, com crase. Por quê? Porque a míngua é uma expressão adverbial formada a partir do substantivo feminino míngua, certinho. De verbas e voluntários. A tocar seu projeto,
de escuta do universo. A procura, também, outro igual a míngua, né? Aqui não vai crase porque tocar é verbo. A procura é mais um daqueles formados, né, a partir de substantivo feminino, igual a míngua. Então, os dois têm crase aí, tá bom? Número 6. Ahá, agora surgiu um complicador aqui para nós, né? Surgiu um complicador por quê, pessoal? Por causa do verbo haver, tá? O verbo haver, olha só, se eu disser assim para vocês, gente, há dias em que acordo melhor. Eu estou usando aí o verbo haver, mas na minha pronúncia não muda nada. Com crase, sem crase, verbo haver, a pronúncia é igualzinha, é um A e pronto, né? Tem gente que faz a pronúncia assim, por exemplo, diz assim, olha, para dizer que tem crase, né? Diz, fui à escola, diz, fui à escola. Pessoal, isso não existe, tá? Não façam isso. Os dois fonemas estão casadinhos aí e a indicação é só escrita, tá? Não é falada, na pronúncia não. Não se prevê, não se fala isso. Não é fui à escola, não, fui à escola e pronto. É na escrita que se marca a existência e a ocorrência da crase, tá bom? Ok. Agora vamos só entender e revisar uma ideia bem importante aqui, ó. Volta lá comigo, olha lá. O verbo haver, vamos lá, né? Verbo haver e o verbo fazer, os dois, quando eles indicam tempo decorrido, tempo passado, né? E eles são usados em relação ao tempo só para indicar tempo passado. Pessoal, eles não indicam tempo futuro nem tempo presente, tá? Eles sempre são impessoais, né? São impessoais ou são usados, vamos colocar aqui, né, para não falar impessoal, são usados no singular, tá? Não tem plural para eles, certo? Não tem fazem 2 anos, é só faz 2 anos. Com o verbo haver também não dá, não tem ão, né? Nem haverão, nem haveriam, tá? É sempre no singular quando indica tempo, tá bom? Joia. Então, tratado disso, olha só, e eles só são usados, como eu disse a vocês, para marcar tempo passado e não tempo presente ou futuro. Veja só, quando há 2 dias disse a ela que ia à Europa para concluir meus estudos, pôs-se a chorar. Talvez a mais fácil de matar aqui, pessoal, seja a última, né? Por quê? Porque você já vai perceber, bom, a última alternativa também joga fora, né? Você vai perceber o quê? É antes de verbo, então nem pensar que eu posso colocar crase, né? Então tá, ó, já me ajuda, já fiquei com menos alternativas para ver, tá? Disse a ela, essa aqui também eu me lembro. Por que que eu me lembro? Porque eu disse lá no começo que o pronome que não pode ser substantivado não vai levar crase. Bom, então tá legal, né? Já achei aí, joguei mais alguma fora? Joguei a B, ó que legal, tá? Joia. Agora, ir à Europa, volto da Europa, joia, então tá aqui, ó, com crase. Já matei a questão, né? Vou lá para a letrinha D justamente, porque, ó, há 2 dias, pessoal, indicando tempo decorrido. Mais um macetezinho, ó, use. Há 2 dias, faz 2 dias, substitua pelo verbo existir, né? Existem 2 dias que eu falei isso para ela, tá bom? Muito bem. Trabalhoso, mas é lógico, pessoal. É o uso das lógicas que a língua promove para nós, tá? Mais uma, ó. Perceba comigo aí. Foi há mais de um século. O que eu acabei de dizer? Verbo haver nele. Claro, não importa quanto tempo é decorrido, né? Pode ser 2 dias, pode ser um século, pode ser um mês, enfim, né? Aqui é mais de um século. Então, foi há mais de um século. Tempo decorrido. Joga fora, joga fora. Que numa reunião de escritores se propôs a maldição do cientista que reduzirá o arco-íris a simples matéria. Era a ameaça à poesia. Bom, essa aqui eu acho que eu vou começar por aqui que fica mais fácil, né? Quem faz uma ameaça a alguém ou a alguma coisa. Então eu tenho crase aqui sim, porque poesia aceita o artigo. Então
joguei fora. Puxa vida, e agora? É bem essa do meio aqui que eu não sei, né? Olha lá, reduziria o arco-íris a simples matéria. Reduziria o arco-íris se eu colocar aqui pó em lugar de matéria, que é masculino. A simples pó. Puxa, não preciso da crase, né? É só a preposição que está aí, então é letrinha E. Muito bem? Muito bem. Número 8. Refiro-me a atitudes ou às atitudes? Bom, a resposta aqui está mostrando para nós que vai pedir um plural, né? Se vai pedir um plural, olha só, todas as alternativas começam com plural. Eu vou perceber que a palavra atitudes é feminina e está no plural. Então, o artigo que vai antes dela é feminino e plural, as atitudes. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, eu tenho a exigência aí do a preposição, né? Portanto, a crase marcando aqui a fusão entre o a preposição e o as, artigo definido, determinado, plural, feminino. Jogo fora B, jogo fora D. Ficou mais fácil. Vamos ver. Refiro-me às atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia. Se eu mudar a rebeldia por medo, como é que fica? Levam as moças ao medo. Pronto. Então já é A com crase, né? A rebeldia. Joguei fora aqui, letra E. Insensata e a uma fuga insensata. Aqui eu já tenho o artigo feminino, então eu não posso colocar outro artigo feminino. O que vai me aparecer aqui é só a preposição. Portanto, gente, para nós bem certinho, letrinha A, tá? Corretíssima aí a crase usada. Número 9. Postou-se à porta do prédio, à espera de uma pessoa a quem entregar a pasta de documentos. Vamos lá. A porta, gente, é uma daquelas expressões formadas a partir de feminino, tipo à beira? Perfeito, é isso mesmo, a porta. Então, joga fora, joga fora. À espera, outra dessas expressões formadas que nem a beira, a partir de substantivo feminino, tá? Então, já jogo fora aqui. Agora, uma pessoa para quem entregar, veja, um pronome indefinido, não posso marcar gênero dele, é só a preposição que vai aqui. Então, jogo fora, fico só com letrinha B, sem dúvida e sem erro, tá bom? Última da nossa sequência de crase, pessoal. Vamos lá. Há 2 dias da prova, cedeu a um impulso irracional de fugir dela. Ah, meu Deus, e agora volta aqui comigo, por favor. Lembre-se que eu disse a você, pessoal, o verbo haver só marca tempo decorrido, tempo passado. Leia de novo o enunciado comigo agora, bem rápido. Vamos lá. Há 2 dias da prova, cedeu a um impulso irracional de fugir a ela. Olha aqui para mim de novo. Esse tempo já passou ou é um tempo faltante, é um tempo futuro ainda? Isso mesmo, tá esperto você que disse que é um tempo faltante, um tempo futuro, né? Por quê? Ora, só faz sentido eu dizer que tive paura e quis fugir da prova antes dela acontecer. 2 dias depois diz, ai, quero fugir agora. Tá meio atrasadinho, né? Então, volta lá, vamos ver lá a questão. Joia. Se 2 dias da prova aí é um tempo futuro, não pode ser verbo haver, tá? Vamos trazer aqui, ó. Não pode ser verbo haver. Eu jogo fora a letra A e a letra C. Joia. Então, é o Azinho sozinho aqui, né? Cedeu a um impulso. Bom, o um tá aqui é masculino, impulso é masculino, é A sozinho também, sem crase. Irracional de fugir a ela. Lembrem-se, o ela é um pronome que não pode ser substantivado. Não consigo colocar artigo antes dele, só preposição. E é o que eu faço aqui, só preposição. Vou ter como correta a letrinha E. Exatamente, gente. Preposição, preposição, preposição. Ufa! Muito bem. Conhecimento consolidado em crases, gente. As dúvidas espero que já tenham ficado menores e se você as tiver, por favor, exercite mais. Busque, quando você perceber nos textos de jornal que está acontecendo uma crase aí, busque explicá-la, né? E volte às explicações sempre que necessário, para não ser pego por uma crase em falso, tá bom?
E meu convite de sempre, crase sabida, arrase no Enem. Bom trabalho!